Olá, gente, tudo bem? Olha, voltando aqui de novo, só para ter aqui com vocês, né, continuidade. Vamos para a aula 6, na verdade. Então, a atividade número 6, nós temos basicamente o seguinte. Continuamos com a ideia do encontro vocálico, encontro de vogais. Aparentemente é muito simples, muito fácil, mas o que nós queremos e qual é o nosso objetivo? É que vocês realmente aprendam, consigam internalizar esses conceitos e possam produzir a partir desses conceitos expressos aqui explicados a vocês, tá certo? Então lá, atividade número 6, vocês podem ver que continuamos falando dos encontros vocálicos. Só que agora a ideia de falar dos encontros vocálicos é poder classificá-los, dar nome a esses encontros. Como assim? Olha só, vamos com calma. Como o próprio nome diz, encontro vocálico são encontros de vogais. E também podem ser encontros, esses encontros podem ser de duas ou três vogais. Então, em várias palavras encontramos duas vogais, em outras palavras encontramos três vogais juntas. Também temos que entender que nas vogais que se encontram, há palavras que elas se encontram e quando há divisão silábica da palavra, elas ficam juntas. Mas há palavras que elas se encontram, mas quando há divisão silábica, elas ficam separadas. É aí que vem a ideia ou a noção, né, da classificação que nós vamos dar a elas. Então, primeiro, esses encontros de vogais. Nós temos aqui os exemplos de encontro de duas vogais. Ó. Palavra meu. Então, na hora que vocês pegam aqui a palavra meu, tem o E e o U junto. Seu, tio, saúde, quero. Então, essas palavras estão em negrito, né? As duas vogais se encontram. Mas em vários casos vocês podem observar que a gente encontra outras e outras palavras que têm duas vogais juntas. É bem comum. Um exemplo agora, ou outros exemplos de encontro de vogais com três vogais juntas. Então nós temos aqui a palavra Paraguai, Uruguai, açougueiro, entre outras, mas é só um exemplo. Agora vamos lá, vamos tentar agora vocês vão pensar da seguinte maneira. Escrever 5 palavras com encontro de duas vogais. Então vocês vão lá no material de vocês, nos textos, nas atividades, vão encontrar 5 palavras. 5 palavras onde cada uma dessas palavras tem um encontro de vogais e que esse encontro, né, seja duas vogais, no mínimo duas vogais. A outra questão para vocês treinarem, vocês vão buscar, né, através do material de vocês, através dos estudos, também com a ajuda sempre do responsável, escrever três palavras só, com um encontro de três vogais. Os exemplos foram dados aqui. Ó. O meu, seu, tio, saúde, quero são encontros de vogais apenas de duas vogais. Paraguai, Uruguai e açougueiro tem três vogais juntas. Observe que as vogais estão em negritos, essas que estão juntas. Tem outras vogais? Tem, mas não tem junção, só essas três junção aqui, três vogais juntas. Então na primeira pede para vocês tentarem encontrar cinco palavras que têm encontro de vogais duas. E na segunda pede para vocês encontrarem três palavras que têm encontro de vogais três vogais juntas, ok? Entendeu? Então, depois desse treino que vocês vão tentar fazer, vão buscar fazer, nós vamos para as informações que realmente importam. É o seguinte, uma informação muito importante que agora nós vamos repassar. Às vezes, quando separamos as palavras em sílabas, isso aí já foi dito, mas preciso repetir, quando a gente pega uma palavra, seja ela qual for, e vai separar por sílaba, a gente percebe que algumas vogais ficam juntas e outras vogais se separam. Olha só o exemplo aqui, ó. Separamos as vogais em sílabas, desses encontros ficam em sílabas diferentes. Olha só, palavra saúde. Quando separamos a palavra saúde da seguinte forma: sa, u, de. Então, observe essa colocação do encontro da vogal A e U. Na hora de separar, elas se separam na hora da separação silábica. O A fica longe do U. Então fica sa, U sozinho e DE no final. Então, saúde. Dormiu. Dormiu também há uma separação silábica. Ó. DOR faz dor. Mi. U. Dormiu. Então, esse dormiu é dormiu, é exatamente uma separação silábica das nossas palavras, tá ok? E daí, gente, sabendo disso, assim, como eu dizia, gente, sabendo disso, dessa ideia da separação silábica, a palavra dormiu, perceba que há o encontro de duas vogais no final da palavra, dormiu. Só que na hora de separar essas vogais,
na organização da separação silábica, essas vogais ficam distantes, né? Ficam separadas cada qual em uma sílaba diferente. Aí qual é a ideia agora? Agora é vocês treinarem, agora é vocês tentarem, né, por vocês mesmos, sempre com a ajuda de um responsável. Vocês vão buscar escrever três palavras que tem um encontro de duas vogais que se separam. Então busquem três palavras que há duas vogais juntas na palavra, mas na hora de separar silabicamente elas ficam longe, ficam distintas, se separam. Depois, escrever quatro palavras com encontro de vogais que não se separam. Então aí tá para vocês tentarem. Outra informação bem importante, que agora chegamos no conceito, digamos, no objetivo da nossa atividade, que é classificar o encontro das vogais. Então, informação importante. O encontro de vogais recebe os seguintes nomes. Olha só como é bem simples, bem básico. Recebe os nomes de ditongo, tritongo e hiato. Mas vamos entender o que é, na verdade, um ditongo. Ditongo, gente, é quando nós temos duas vogais juntas na mesma palavra e ela, na hora da divisão silábica, elas não se separam, elas ficam juntas. A gente diz que é um ditongo. Um exemplo de ditongo, nós temos diversas palavras como exemplo de ditongo, mas vamos citar aqui apenas um exemplo de ditongo. Olha, vou pegar aqui do próprio material, do próprio texto. Quando a gente fala aqui, ó, a palavra sua, então a palavra sua, como a gente pode observar, e a palavra sua, né, como está dizendo, como a gente pode observar, na hora de separar silabicamente, ela fica distintas, né? Sua. Como é que eu sei que uma palavra, na hora de separar silabicamente, em que parte ou em quantas partes eu vou separar essa palavra? É só eu falar ela pausadamente ou de forma bem alongada que eu consigo perceber que há pausas nessa fala. De repente eu falo sua. Então na hora que eu falo sua, separa. Mais exemplo, teu. Então lá em cima, né, a palavra teu ou tio, vamos colocar assim, tio, são duas palavras que não se separam, tem as vogais juntas, ficam as duas vogais juntas. Então um exemplo, né, de palavras que ficam as duas vogais juntas é tio. E aí essas palavras, né, que tem duas vogais juntas, vou botar até o exemplo aqui, ó, do lado, é um exemplo de ditongo, porque na hora que a gente fala a palavra tio, vou colocar aqui um pouquinho separado, tio é um exemplo de ditongo, onde há o encontro de vogais, mas essas duas vogais elas ficam juntas, certo? Tio, teu, sua já se separam, né? Um outro exemplo agora, a gente fala de tritongo. Tritongo é quando temos três vogais juntas na mesma palavra e na hora da separação silábica elas continuam juntas. O exemplo foi aquela palavra lá da atividade anterior, como Paraguai. Não, dessa atividade mesmo, tem aqui, Paraguai. Então, ó, na hora eu coloco G-U-A-I, Paraguai. Então, essas três últimas sílabas aqui, melhor, essas três últimas letras juntas, guai, que faz a sílaba guai, elas não se separam. O U, o A e o I, Paraguai. Então, nós dizemos que ela é, na verdade, um tritongo, uma palavra com três vogais juntas. E ao contrário de ditongo e tritongo, ó, ditongo é quando há duas vogais juntas e elas não se separam na palavra, na hora da separação silábica. Tritongo é o contrário. O tritongo é quando temos três vogais juntas e na separação silábica das palavras elas também ficam juntas, três vogais. Hiato é o contrário, é quando temos duas ou mais vogais juntas, mas que na hora da separação silábica elas se separam. Ou seja, quando temos duas vogais juntas e na hora da separação silábica elas estão distintas. Agora vamos treinar? Agora tentando, agora com a vez de vocês, vocês vão buscar fazer o seguinte, dá três exemplos de ditongo, dois exemplos de tritongo e só um exemplo de hiato. Combinado? Combinado? Então vamos lá, vamos tentar. Até mais, até a próxima.